Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger. Olá, uma boa tarde, queridas mulheres. Que bom novamente podermos estar aqui nos abastecendo da Palavra de Deus. Eu convido para o nosso momento inicial de oração, que nós possamos nos concentrar nas palavras de Isaías 43, de 1 ao 5, que são palavras tão boas também para nós, e façamos dela a nossa oração inicial deste encontro de quinta-feira. E diz assim: Mas agora o Senhor Deus que o criou diz: Não tenham medo, pois eu o salvarei, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Para libertar você, entrego nações inteiras. Você é povo que eu amo, um povo que merece minha honra. Não tenha medo, pois eu estou com você. Que estas palavras também nos deem a certeza da presença de Deus em nossa vida, que está conosco sempre. E também deste Deus que nos ama e que nos tira o medo, nos acorda para continuarmos a nossa caminhada com a vida que Ele mesmo nos dá. Assim que a gente invoque o Espírito Santo para que Ele também acompanhe a gente nesta tarde, neste momento que nós tiramos para a reflexão da sua palavra. Amém. Gente, hoje eu trago para vocês novamente o texto da prédica do domingo, que nos motiva a refletir durante a semana. Por que eu trago novamente ela? Porque tem um aspecto muito interessante e eu penso que ela fala muito forte para nós. O texto bíblico desta semana, para nós como pessoas cristãs refletir, é aquele texto das 10 moças que preparam as suas lamparinas para a chegada do noivo. É muito importante que a gente entenda alguma coisa desse texto. As 10 moças, na parábola, Jesus também resgata um pouco de um costume da época. Os noivos chegavam num horário exato e para que tivesse luz, para que tivesse alguém que o guiasse até a noiva, algumas moças, elas levavam lamparinas, ou seja, elas conduziam o noivo até a festa de casamento onde a noiva estava esperando. Então, estas 10 moças aqui na parábola, Jesus conta, claro, de forma metafórica, né? Mas é para a gente lembrar isso. Era uma função muito importante num casamento, o papel destas 10 moças que levavam a luz, ou seja, que iluminavam o caminho do noivo até a festa de casamento. Né? Então, as 10 moças, aquelas que caminham com o noivo, são o povo de Deus na parábola. E o noivo é sim, então, o próprio Deus, é Jesus Cristo. Né? Só para a gente entender um pouco essa parábola também. Esta parábola, ela conta que Jesus compara a vinda do reino de Deus como, né, este momento da vinda do noivo, onde 10 moças estão aguardando o noivo para a chegada, então, né, para a sua chegada e encaminhamento até a festa. E diz assim:
Naquele dia, o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram ajuizadas e 5 eram sem juízo. As noivas sem juízos pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram, acenderam as suas lamparinas. Aí as que sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que temos dá apenas para nós e não para vocês. Se vocês querem, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar o óleo e enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 que estavam com as lamparinas prontas e acesas entraram com ele para a festa de casamento e a porta se fechou. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a falar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade, eu não sei quem vocês são. Jesus termina a parábola dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia nem a hora. Tem muita coisa para nós falarmos sobre esse texto e refletirmos a partir da vida que Deus nos dá. Em primeiro lugar, de que sim, a lamparina é como se fosse a nossa vida. E o óleo, o azeite, tão importante para manter a vida acesa, é tudo aquilo que nós vivemos. É aquilo que nós construímos, que nós aprendemos, que nos foi ensinado, que as nossas experiências nos deram, nos trouxeram. São os nossos dons que colocamos a serviço. Isto é o óleo. E é por isso que eu quero refletir um pouco sobre esta passagem, lembrando que é claro que Deus não quer deixar ninguém fora da sua festa de casamento, seria a festa do reino de Deus. Deus não quer deixar ninguém de fora. Mas para que a gente não fique de fora, nós temos que valorizar a nossa vida e mantê-la acesa. Se nós não fizermos isso, como vamos participar da festa do reino? Esta é a questão, por isso nos manter vigilantes, né? Sem a nossa chama da vida acesa, como vamos participar do reino? E sem óleo, sem aquilo que vivemos ou que temos de dons e colocar a serviço, como vamos viver e apresentar a nossa vida, tá? Por isso que é tão importante tanto manter a luz acesa, ou seja, a vida acesa, como manter o óleo que mantém a vida acesa, né? Como ter óleo também. E o que eu quero compartilhar conosco nesta tarde, que eu acho que nos ajuda muito na nossa vida, no nosso dia a dia, mas principalmente refletir espiritualmente sobre isso, é a atitude das moças, então, as moças sábias, né? Que não emprestam o óleo para aquelas outras que não tinham. Nós temos que entender que não tem como nós emprestar o óleo para as outras pessoas. O que significa isso? Não é porque elas não quiseram compartilhar, porque elas eram egoístas. Aqui na parábola diz, né? De jeito nenhum, o óleo que nós temos não dá para nós e para vocês, né? Não tem como dividir o óleo. O que seria este óleo, este azeite que mantém a chama acesa? É justamente então aquilo que nós vivemos. Não tem como eu emprestar para você as minhas experiências. Eu posso compartilhar elas com vocês. Eu posso dizer que isto foi bom para mim, isto foi ruim. Eu posso compartilhar isso, compartilhar da minha experiência, mas fazer com que você as tenha, eu não posso.
Eu posso falar da bondade, eu posso servir com bondade a você, mas emprestar a minha bondade para você eu não posso. Eu não posso emprestar aquilo que eu vivi para você. Eu posso compartilhar tudo isso. Entende? É nesse sentido que não dá para dividir o óleo. Eu lembro que meu pai costumava dizer, se eu fosse você, né, eu fazia isso. Pois aí que está. Eu não sou você, né? Nós não somos o outro. Nós podemos aconselhar, mas o outro vai passar pela sua própria experiência. Eu não tenho como emprestar o dom da música para vocês. Não que eu tenha esse dom, né? Mas um exemplo. Eu não tenho como emprestar o dom da música para você. Eu tenho como me dispor a te ensinar a tocar alguma coisa ou a cantar. Mas emprestar o dom que eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho como emprestar a minha criatividade para você. Eu tenho como compartilhar ideias e provocar em você, quem sabe, a criatividade, mas eu não tenho como emprestar para você. Não tenho como pegar o meu coração e colocar em você. E isso é que às vezes angustia a gente. Eu percebo isso na educação com os meus filhos. Ah, se eu pudesse agir no lugar deles. Se eu pudesse colocar a minha cabeça na cabecinha deles e daí resolver a situação pela qual eles estão se afligindo. Eu não tenho como fazer isso. Eu não posso emprestar a minha vida, as minhas experiências, os meus dons para outra pessoa. Eu posso servi-las, ajudá-las, aconselhá-las, andar do lado com aquilo que tenho, mas não tem como eu emprestar a minha vida para outra pessoa. Isso significa que cada qual de nós é responsável pela vida que Deus dá, pelos dons que Ele dá a você, porque só você tem esta vida e estes dons e passaram por esta ou aquela experiência. Qualquer outro que passe no mesmo caminho que você vai sentir diferente, vai agir diferente e daí vai tomar caminhos diferentes. Não tem como emprestar isso. Por isso somos tão responsáveis pela nossa vida, pela chama que a mantém acesa. Temos que viver o melhor que podemos, o máximo que podemos com o azeite que Deus nos dá. Com os dons que nós vamos descobrindo na caminhada da vida que nós temos, com aquilo que nós temos que aprender melhor. Nós temos que fazer isso de certa forma, sozinhos. Sim, ao lado de outras pessoas, abraçados com outras pessoas, muitas vezes precisamos das mãos delas, muitas vezes nós precisamos ajudar, mas o caminhar, o viver e o sentir a nossa vida, o responsabilizar-se pela vida é só da gente. Porque quando Deus te chamou pelo teu nome, Ele chamou você, única e exclusivamente. Assim Ele chama cada um de nós. Os nossos DNAs são únicos, né? Cientificamente a gente sabe disso. Não tem um DNA igual ao outro. Então a vida também nossa é única. Nós somos únicos neste mundo. Por isso que é tão importante que a gente sim se coloque ao lado das pessoas, mas não tem como emprestar a nossa vida para o outro, as nossas experiências ou os nossos dons, ou aquilo que aprendemos. Não tem como eu emprestar para minha filha tudo o que eu sei. Não tem como fazer isso, né? Ela vai ter que buscar suas próprias experiências, a partir sim dos meus ensinamentos, a partir daquilo que eu compartilho com ela, de como foi para mim, mas tendo a consciência de que para ela mesmo assim pode e com certeza vai ser diferente. Porque ela também é única e é presente de Deus.
A vida dela também é única. A jornada dela é única. Mesmo que resolva caminhar com alguém ao lado, que é como a gente faz. Então, nesse sentido, eu acho tão preciosa esta fala, né, de que não tem como emprestar o azeite, e isso quando chegar lá no dia, né, em que nós estaremos diante de Deus, né, seja lá quando for, a única coisa que nós levamos é a vida que Ele nos deu, com aquilo que a gente aprendeu, deixou de aprender, fez ou não deixou de fazer. É isso que nós apresentamos diante de Deus, ou seja, somos só nós, puramente nós, eu e Deus, com aquilo que eu penso, que eu sei, que eu aprendi, que eu fiz, deixei de fazer, enfim, com o meu ser, né? E daí não adianta chamar ninguém para falar por mim. Eu sou o resultado das minhas experiências, das minhas vivências, daquilo que eu consegui, né, do óleo que eu consegui manter a minha vida acesa. E isso a gente não empresta. Cada um, assim elas falaram assim, vão comprar. Não que a gente compra isso, mas a gente tem que ir buscar. Cada um precisa ir buscar o seu próprio óleo que mantém a vida. A sua própria forma de compartilhar, de viver, de descobrir seus dons, de ver que jeito vai caminhar, que caminhos tu vai seguir, porque tem muitos caminhos que nós podemos escolher na vida. Deus nos dá essa liberdade e essa oportunidade, né? Ele inclusive caminha conosco, Ele não nos deixa só, mas é nós que temos que descobrir isso sozinhos. Este azeite da vida, né? Esta vida é única nossa. O que não significa que não vamos nos colocar ao lado, né, das pessoas, justamente para compartilhar e servi-las daquilo que nós temos, somos, conseguimos, aprendemos. Nós servimos aos outros a partir do nosso azeite, sim, a partir da nossa vida, da chama. Nós somos luz para o outro, mas essa luz não pode ser emprestada, né? Nós iluminamos o caminho das pessoas, mas sem deixar de ser nós, sem deixar a nossa vida. Não posso emprestar a minha vida porque daí eu vou ficar sem. Não tem como fazer isso, né? Então, ao mesmo tempo que isso é um presente, isso é um compromisso muito sério. A vida é um compromisso também muito sério, muito bonito para ser vivido. A gente tem que entender isso e entender que daí, neste momento, a outra pessoa é de fato filha e filho de Deus. E não cabe a nós dizer como vai ser a vida dela também. Aconselhar, orar, estar ao lado, se colocar à disposição, sim, mas cada qual vai ter a sua experiência, inclusive os nossos filhos. Não tem como ficar dizendo como eles têm que andar, eles têm que descobrir o seu caminho, porque eles têm o azeite e precisam descobrir o seu azeite para manter a sua vida acesa. A vida dos nossos filhos não é nossa, não nos pertence, pertence única e exclusivamente a Deus. Nós temos que ajudá-los a descobrir isso e deixar a eles a paz que eles precisam, inclusive, para seguir confiantes o caminho. Fazer com que eles descubram quais são os azeites, o óleo, né, que os mantém vivos, que mantém a chama deles, das suas lamparinas vivas, né, e possam ser felizes nestas descobertas e persistentes e fortes quando as tempestades virem, né? Isso nós podemos fazer. A única vida que nós podemos direcionar e comandar é a nossa própria, porque a dos outros a gente só pode também confiar a Deus e orientando, aconselhando sim, mas emprestando ou querendo tomar, a gente não pode. O único direito que eu tenho é de cuidar da vida, porque ela é ao mesmo tempo firme, forte, mas tão frágil como uma lamparina que, se eu não manter esse azeite, né, a minha chama pode se apagar também. Ok, mulheres? Por isso eu achei muito interessante refletir um pouquinho mais sobre esse texto, né, do domingo, porque ele fala bastante para nós também. E que vocês possam, assim, né, que nós possamos pedir a este bondoso Deus
que nos ajude, né, a manter sempre o nosso óleo, né, a encontrar sempre esse azeite que alimenta a chama da nossa vida, porque ela de fato é algo precioso para nós. E que nós possamos sim compartilhar das experiências que nós temos, né, sabendo que o outro tem a mesma responsabilidade com a vida assim como nós temos. Ok? Que Deus assim, então, que sua palavra nos guie durante ainda esta semana e preencha os nossos corações com este alimento que nos fortalece na caminhada. E assim eu convido para juntarmos as nossas mãos, se vocês tiverem alguma chama, alguma vela acesa, que vocês possam acender também. Vamos colocar também aquilo que nós temos em nossos corações, nossas angústias, nossos temores, mas também pessoas que estão em nossa mente agora, pessoas que conhecemos e que queremos colocar aos cuidados deste Deus que sabe tudo, que cuida de todos nós e certamente também tem a resposta e a força, né, que precisamos para continuar vivendo e vivermos em alegria e em esperança, tá? Neste momento, então, eu peço para nós fecharmos os nossos olhos e fazermos a nossa oração. Ó querido e amado Deus, nós te agradecemos pela vida. Obrigada por esta chama tão forte e tão frágil ao mesmo tempo, mas tão alegre que é o viver. Obrigada porque o sopro do teu Santo Espírito permanece conosco e podemos caminhar confiantes de que tu és um Deus presente. Obrigada, Senhor, porque a nossa vida está repleta de coisas, experiências, vivências, ensinamentos e que podemos desfrutar de tanta coisa, enriquecendo a nossa vida com substâncias, com critérios, com valores que de fato edificam as pessoas que estão ao nosso redor também. Obrigada, Pai amado, pelas pessoas que nos cercam e que com suas vidas também nos alegram, nos fortalecem, nos abraçam e caminham conosco. Colocamos em tuas mãos, Senhor, tudo aquilo que está em nossos corações e em nossas mentes. Pessoas queridas que lembramos, situações que carecem da tua mão e do teu amparo. Tudo isso te entregamos, Senhor, na oração do teu Filho, oração do Pai Nosso, que agora queremos ouvir em canto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridas mulheres, uma abençoada semana e que Deus guarde vocês na palma de sua mão.
Até o próximo encontro. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.